Três passos para ser salvo. A salvação em Jesus é a mensagem principal do Evangelho. Mas o que isso significa? Precisamos ser salvos do quê? Por que a salvação é tão importante? A Bíblia explica. 1 Timóteo 1,15 diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O grande problema do mundo é o pecado. Todos cometemos erros, e esses erros estragam nossas vidas. Quando pecamos, nós tornamos escravos do pecado. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, apagando o nosso passado na cruz e nos dando uma vida nova, guiada por Deus. Em João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O pecado traz condenação. Merecemos castigo por nossos erros. Mas Jesus nos ama tanto que Ele levou o castigo em nosso lugar. Jesus salva da condenação do pecado. Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é o resultado final do pecado. Todos pecamos, por isso todos vamos morrer. Mas em Jesus a morte não é o fim. Quando cremos em Jesus, recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna com Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Ninguém consegue merecer a salvação. Podemos fazer muitas coisas boas, mas ela não apaga nossos pecados. Somente Jesus nos salva. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a salvação de graça. Tudo que nós podemos fazer é crer nele e entregar nossa vida a ele. Em Jesus nos salva. A salvação não é uma coisa difícil de alcançar. Jesus veio para nos dar a salvação de graça através de seu sacrifício na cruz. Agora a salvação está disponível para todos. A Bíblia explica. Como? Primeiro passo. Romanos 10,17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para ser salvo é preciso entender o que é salvação. Todos nós pecamos, e isso nos separa de Deus. Em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Nós pecamos e merecemos a morte, mas Deus nos ama e quer nos salvar da morte. Por isso Ele enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Na cruz, Jesus pagou o preço de todos os pecados. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos abriu a porta para uma vida nova, unida com Deus. Terceiro passo, crer. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouvir a palavra não tem valor. Se você não crer na palavra, Jesus veio para nos salvar, mas somente quem crê recebe a salvação. Crer em Jesus significa reconhecer que você tem pecado, que você precisa ser salvo da morte eterna e que somente Jesus pode salvar. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Tudo que você precisa é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu em seu lugar. Terceiro passo, confessar. Romanos 10,9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus a ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar é a forma de declarar a fé.
Quando você confessa Jesus como seu Senhor, você entrega sua vida a Ele, e isso significa que agora sua vida é dedicada a Jesus, não ao pecado. Sua vida passada acabou. Você pertence a Deus agora. Resumindo, os 3 passos para a salvação. Primeiro, fé. Segundo, crer. Terceiro, confessar. Queridos, vocês gostariam de começar uma nova vida? Se essa for a sua vontade, coloca-se de joelho aí mesmo onde você está e abre seu coração a Jesus. E comece uma nova vida com Cristo. Jesus, Ele está de braços abertos, esperando por você. Se gostaram, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Toca no sininho para receber novos vídeos e compartilhe. Vamos juntos evangelizar. Jesus está voltando.